Saudações em Cristo Jesus aí a todos do Facebook, também do YouTube. Que a paz do Senhor Jesus Cristo repouse em cada vida, em cada coração, em cada lar, em cada família. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus, né? Desta feita no livro de 1 Samuel, no capítulo 21, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. A você que está chegando agora no meu Facebook, eu desejo as boas-vindas, em nome de Jesus, a todos vocês que estão chegando agora. O motivo de nós termos enviado solicitações de amizade e também de termos recebido solicitações de amizade da vossa parte é justamente para esse motivo aqui. Estamos no meio de um projeto de leitura da Santa Palavra de Deus, de toda a Santa Palavra de Deus. Somente leitura, não tem pregação. O entendimento das Sagradas Letras vai ficar a cargo de cada pessoa que está participando desse projeto abençoado. O que você tem que fazer? Você tem que acessar o vídeo. Todos os vídeos estão aqui na minha linha do tempo. Seja ao vivo, como agora, né? Ou seja postado aí na nossa linha do tempo. Você vai acessar o vídeo, vai pegar a sua Santa Bíblia, vai em primeiro lugar falar com nosso Senhor Jesus Cristo, vai falar: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me ajuda, me orienta, me dá entendimento, a compreensão devida, a exata compreensão da Tua Palavra, Senhor. Fala com o Senhor Jesus em oração. Como Jesus disse, entra para dentro do teu aposento, fecha a porta do teu aposento, né? Pega a tua Bíblia, ora ao teu Deus em segredo e o teu Deus que vê em segredo te recompensará. Ora ao Senhor nosso Deus em segredo, e o nosso Deus que vê em segredo vai te dar tanto entendimento da sua palavra que você vai ficar maravilhado, entendimento que você jamais imaginava que teria. Aí você vai colocar um bom dicionário da língua portuguesa do lado, porque precisamos conhecer palavras. Não adianta você somente também orar a Deus, né? Deus vai te fazer entender, mas as coisas ficam mais difíceis. Sem um bom dicionário para você saber aquela palavrinha, por mais insignificante que pareça, você não a conhece. Tem que ter um dicionário do lado para você poder examinar, pesquisar o que significa aquela palavra. E o Senhor Jesus te dará a exata compreensão. Então é para este motivo que nós enviamos e recebemos solicitações de amizade, para vocês virem fazer parte desse projeto abençoado e ler conosco as Sagradas Letras. Né? Família católica, família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, até mesmo você que é ateu, que não é crente, que não crê em Deus, mas você tem a sua mente aberta, o seu coração aberto para o conhecimento, você tem fome, sede de saber, de conhecer, vem para cá ler a Bíblia conosco. Irmãos evangélicos de todas as denominações, venham para cá em nome de Jesus ler a Santa Bíblia. Vamos obedecer à ordenança do Senhor Jesus que nos diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, são elas que de mim testificam. Está escrito em São João, capítulo 5, versículo 39. E eu quero convidar vocês também a voltarem aqui na minha linha do tempo, lá no vídeo primeiro, porque nós começamos a leitura da Bíblia pelo Novo Testamento, sempre o Novo Testamento. Por quê, irmão Gilson? Porque o Novo Testamento, ele tem uma linguagem mais atual do que a do Velho Testamento. Uma linguagem
de mais fácil compreensão. As histórias são contemporâneas à nossa época. Certo? Então vamos ler, vamos examinar a palavra do Senhor nosso Deus, a começar pelo Novo Testamento. Vai lá no meu vídeo número 1, Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Com 69 dias nós lemos todo o Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse. E o Senhor Deus vai te abençoar, vai ajudar você também a ler em até menos tempo, se você dispuser no seu coração em conhecer mesmo a palavra de Deus. Certo? Vamos ler então? Vamos então à leitura da palavra de Deus. Título da leitura: Davi vai ter com o sacerdote Aquimeleque. Capítulo 21, versículo 1. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aquimeleque. E Aquimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aquimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado. Se ao menos os mancebos se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote, ele disse: Sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem. E anteontem, quando eu saí, os varões... versículo 5 novamente. Respondeu Davi ao sacerdote, ele disse: Sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem. E anteontem, quando eu saí, os vasos dos mancebos também eram santos, e em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro nos vasos. Perdão, vamos voltar aqui de novo. Versículo 5, é Davi mesmo falando. Respondeu Davi ao sacerdote, ele disse: Sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem. E anteontem, quando eu saí, os vasos dos mancebos também eram santos. E em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro nos vasos. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, e do meu, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aquimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma-a.
porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dá-ma. Davi foge para Aques, rei de Gate. E Davi levantou-se e feriu aquele dia de diante de Saul, versículo 10. Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aques, rei de Gate. Porém, os criados de Aques lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantavam deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou estas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do... vamos ler o versículo 13 de novo, uma palavra diferente, né? Nós já lemos, mas raras vezes eu vi essa palavra. Vamos lá. Pelo se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr a saliva pela boca. Então disse Aques aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis a este que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Davi esconde-se na caverna de Adulão, capítulo 22, versículo 1 em diante. Então Davi se retirou dali e se escapou. Só um parêntese. Vocês viram uma palavra aqui que há bastante tempo eu não esgravatava. Eu já vi no dicionário o significado dessa palavra, mas eu não me lembro. O que eu vou fazer? Vou correr lá no dicionário e vou olhar novamente, para que eu possa ter a compreensão. Abri esse parêntese aqui, porque a leitura aqui é corrida, não é este o momento de fazer reflexões e nem de parar a leitura, né? Mas só esse parêntese aqui para ficar entendido como que a gente deve estudar a palavra de Deus, examinar as Escrituras, certo? Capítulo 22, versículo 1. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em perto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Querete. Saul mata todos os sacerdotes de Nobe. E ouviu Saul, que já se sabia de Davi, versículo 6 em diante. E ouviu Saul, que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele,
E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós terras e vinhas, e far-vos-á a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e mo participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o idumeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: ao filho de Jessé Então respondeu Doeg, versículo 9. Então respondeu Doeg, o idumeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: ao filho de Jessé vi vir a Nobe, a Aquimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento. Ele deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aquimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim a armar-me ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aquimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Vamos ler o versículo 15 de novo. Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse: Aquimeleque morrerá certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o idumeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia
85 homens que vestiam éfode de linho. Também a nobre cidade destes sacerdotes passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de mama, e até aos bois, jumentos e ovelhas, passou a fio de espada. Abiatar, um dos sacerdotes, escapa e vem ter com Davi. Versículo 20. Porém escapou um dos filhos de Aquimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu, naquele dia, que estando ali Doeg, o idumeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua, pois estarás a salvo comigo. Davi livra Keila, capítulo 23. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aquimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descesse a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Saul persegue Davi no deserto de Zife, versículo 14 em diante. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes,
e ficou em um monte no deserto de Zife. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para a sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Gesimom? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma. Por nós fica entregármo-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois, e diligenciai ainda mais, e sabei, e notai o lugar que frequenta, a quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife, diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina à direita de Gesimom. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom, o que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. Louvado seja Deus. Até aqui, poder-se-ia ler ainda o capítulo 24. Vamos ler mais o capítulo 24, que é pequeno, para nós encerrarmos a leitura. Davi corta a orla do manto de Saul. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1 em diante. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até aos cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas
no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa a meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para me atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz, e julgará entre mim e ti, e verá, e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. E disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu me não matastes. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com o bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel
há de ser firme na tua mão. Portanto, agora, jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram para o lugar forte. Glória a Deus, graças a Deus. Eis aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos agradecer a Deus em oração. Santo Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Justo, Deus Verdadeiro. Oh, meu Deus, meu Pai do céu, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra santa que foi lida, Senhor Jesus, diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube. Pai Santo, Pai querido, faze com que esta palavra encontre boa terra em nossos corações, meu Deus, e nos ensine a humildade de Davi, meu Deus, e a justiça de Davi, e o temor do Senhor que estava no coração de Davi, meu Deus, dando-nos também o arrependimento sincero, Pai Santo, para fazer os nossos corações tornar a Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé, Criador de todas as coisas que há, Santo Deus de Abraão, Santo Deus de Isaque, Santo Deus de Jacó. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que esta palavra encontre boa terra em nossas almas e produza frutos, meu Deus, para a salvação, de até 100 por um, como Tu mesmo nos disseste, Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas faltas diante de Ti, meu Deus. Perdoa as nossas vidas, as nossas fraquezas, meu Deus. Tem misericórdia das nossas vidas. Abençoe a vida de cada pessoa, Senhor, que está lendo a Tua santa palavra conosco, meu Deus. Estão fazendo esta obra maravilhosa diante do Senhor, meu Deus, para conhecerem a Tua face, para saberem quem é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que neles há. Pai querido, perdoa, Senhor, os nossos pecados, cura, meu Deus, as nossas enfermidades, arranca todo o mal, Senhor Jesus, dos nossos lares, das nossas casas, das nossas famílias, toda doença, toda enfermidade, todo mal seja repreendido pelo Teu sangue poderoso, Senhor Jesus. Arranca todo mal, todo espírito de vício, meu Deus, seja qual for o vício, que tira a nossa atenção das coisas do Senhor, seja qual for o vício que está escravizando a vida deste homem, desta mulher. Arranca, meu Deus, agora expulsa todo o mal, toda enfermidade seja repreendida, que saia do nosso meio, das nossas casas, das nossas vidas, pelo sangue de Jesus. Meu Deus poderoso, abençoa, Senhor, as nossas famílias, abençoa também os nossos familiares de perto e de longe e as suas respectivas casas. Assim nos abençoe o Senhor, meu Deus. Não nos deixe sozinho durante a jornada, durante a nossa peregrinação, Senhor, sobre a face desta terra. Não nos desampares, ó Senhor, não nos deixes sozinhos, meu Deus, sobre a face desta terra. Antes prepara, Senhor, as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade diante do Senhor, para irmos morar no céu contigo, meu Deus, porque o dia do Senhor está perto. Ele vem buscar os seus escolhidos, mas Ele vem também ajustar contas com os demais moradores da terra.
Senhor da glória, perdoa mesmo os nossos pecados, fica conosco, é o que nós te pedimos com fé, no nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos e agradecemos, meu Deus, fica conosco, meu Pai querido, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos que estão lendo conosco a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos perseverar em fazer esta boa obra diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque do céu é que vem a nossa recompensa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.